título é esse daí, Novo Nascimento, ou Nascer de Novo, ou Um Novo Nascimento. Por que eu cheguei nesse assunto, nesse título? Eu nunca li a biografia de Agostinho de Hipona. Você ouve aqui alguém comentando uma coisa ali, outra cá, e você vai pesquisando, vai descobrindo que esse homem, ele era um homem extremamente devasso, um homem terrível. E agora olhando ali, ele era um filósofo, e filósofo tem toda aquela gama de conhecimento, de estudo, de coisas, né? Coisas às vezes inteligentes. Mas ele era um homem devasso, um homem com hábitos noturnos, um homem ligado à bebedeira, à lascívia, à prostituição, adultério. O homem tinha um hábito noturno. E aí, você vai descobrindo, ou você ouve alguém comentando que Agostinho de Hipona um dia chegou na sua casa e ele tinha uma Bíblia. Como todo mundo praticamente tem uma Bíblia em casa. E diz que ele abriu a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 13. Capítulo 13 de Romanos, a partir do verso 12, diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos, ele estava lendo isso, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E ele continuou lendo: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais mais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ele fechou sua Bíblia e do outro dia ele era um novo homem. Toda a história, todo mundo que comenta fala que esses 2, 3 versículos foi a causa da conversão de Agostinho. E hoje mundialmente ele é conhecido como Santo Agostinho, ou simplesmente Agostinho de Hipona. Largou todas essas coisas, toda a velha vida dele, toda a atração, tudo que ele consumia do mundo, ele deixou. Teve um novo nascimento. E diante disso, eu gostaria de convidar os irmãos para a gente lermos alguns versículos. Você, se puder, abra aí a tua Bíblia. Esse clássico de João 3. João 3. Onde o título aqui fala que Nicodemos visita a Jesus. Começa assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o primeiro questionamento que Jesus fala, no primeiro momento, você não pode nem mesmo ver o reino. E se você não tiver esse nascer da água e do Espírito aqui, você não pode entrar no reino. Então, foi com muito temor e tremor que nós escolhemos esse título. É um assunto inesgotável. Certamente, um outro irmão, posteriormente, poderá falar melhor sobre esse assunto, um novo nascimento.
E lógico que nós fomos pesquisar em alguns irmãos eloquentes, os irmãos mestres da palavra, né? Irmão Hernandes, irmão Subirá e mais uns outros irmãos. A gente vai assuntando e chega para discorrer com os irmãos esse assunto. E diante disso eu queria ler mais um versículo, mais um texto para esse assunto, que está lá em 2 Pedro. 2 Pedro 2, 22. Está escrito assim: com eles aconteceu o que diz certo provérbio muito verdadeiro: o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a rolar na lama. Natureza. Você dá um banho na porca, e quantos vídeos você vê aí no YouTube, a pessoa pega um porquinho pequenininho, bonitinho, filhotinho, e começa a criar dentro de casa. Você vê isso aí na internet, se encanta com aquilo. E eu conheci uma pessoa vizinha da minha mãe que fez isso. Depois virou uma baita de uma porcona desse tamanho, assim, mais de 100 quilos. E soltava ela, dava banho nela bonitinho, soltava, perfumava, botava lacinho, tudo, mas soltava. Para onde que ela ia? Para a lama. É a natureza dela. No primeiro hino que começamos a cantar hoje, o Carlos fez um comentário, falou assim: o que é que o mundo tem para nos oferecer? O que o mundo nos oferece? O mundo nos oferece um monte de porcarias, um monte de coisas. Mas aí ele falou: mas Jesus nos oferece algo melhor. Por que quando Jesus estava com os seus, ele dizia assim: cuidado com, o anticristo vai vir, a apostasia vai vir, o diabo vai vir com prodígios. Primeira coisa que ele fala, prodígio. Aí você vai pesquisar o que significa prodígios. Prodígio é um negócio encantador, é uma revelação que quer te segurar, que quer te manter. Prodígio, uma novidade, uma coisa bonita. Mas aí depois ele vem com duas palavras terríveis. Logo em seguida que ele vem, com engano e mentira. Então, essa é a característica do mundo hoje. Oferecem prodígios. E nós nos encantamos com prodígio, uma novidade. E novidade normalmente arrasta multidões. Mas depois lá vem as duas outras coisas, que é engano e mentira. Então, essa é a boca do mundo. Está aberta para nos puxar. Mas depois nos lançar no inferno. Mas louvado seja o Senhor, que o Carlos lembrou, que o Senhor oferece algo novo para nós. Ele nos tira desse engano. Ele nos traz para uma realidade verdadeira, que é a vida dele, que é seguir ele, estar com ele. Amém? Então, aqui com relação a esse versículo que Pedro fala aqui, que a porca volta a rolar na lama, ou o cão puxa o próprio vômito de novo, a gente tomar cuidado, que o pecado mostra que a natureza nunca foi transformada. Nasceu porca e vai morrer porco. Nasceu cão, natureza é cão. Há uns 40 dias atrás, mais ou menos, eu ouvi de uma pessoa que tem dois irmãos mais velhos, assim, de 60 anos, e tem o outro irmão que tem síndrome de Down, também nessa idade parecida, e um cuida do outro, e moravam os dois sozinhos para um cuidar do outro. Os pais morreram, aí sobrou aquele irmão especial para ser cuidado. E eles tinham em casa um pitbull, desde filhotinho. E aí esse irmão foi no mercado comprar uns negócios. Quando voltou, aquele pitbull que eles criaram dentro de casa, desde filhotinho, era doce, um doce de cachorro. Quando voltou, tinha atacado aquele irmão dele especial, mastigou ele todo, matou ele. Natureza, irmão. Natureza pecaminosa. É isso que o Senhor quer tirar de nós. O mundo quer nos arrastar de volta para a natureza pecaminosa. Mas o Senhor quer nos trazer para a realidade espiritual que há nele. Cuidado. O porco, ele era simplesmente um porco limpo, mas não uma nova criatura. Esse retorno ao pecado não é uma perda da salvação, é a exposição à ausência da salvação. Não é a perda, você não vai perder a salvação, mas é você que nunca teve
Você nunca foi verdadeiramente salvo. É a ausência dela. É um erro hoje nós ignorarmos a natureza não regenerada. Deixam enredar de novo e são vencidos. Natureza não regenerada, nós deixamos. E aí, o que Pedro revela nesse capítulo 2? Fala que o seu último estado, depois de lavado e voltou para a lama, volta pior. Então, quando nós somos regenerados pelo Senhor, lavados e purificados e salvos e guardados pelo Senhor, cuidado para você não se enredar de novo para a boca enorme do mundo. Porque quando você voltar de lá, vai voltar terrível. Depois de terem escapado das contaminações do mundo e conhecimento do Senhor Jesus, e às vezes confessam que são cristãos, mas retornam à natureza pecaminosa anterior. Mostra que o conhecimento de Cristo era meramente superficial. O que Jesus tem que ser atrativo para nós. Não podemos mais olhar para trás e retornar novamente. Nada pode nos atrair mais do que o Senhor e a obra dEle, o amor dEle. Achar que ter experiências espirituais significa nascer de novo. E ontem eu estava pensando e olhando quantas coisas, puxa, o irmão teve uma experiência espiritual. Daqui a pouco ele desanda de novo. O irmão fala em línguas, irmão professa não sei o que, irmão. Daqui a pouco ele se perdeu de novo. O que foi? Era meramente um conhecimento superficial. Muitos provaram e mesmo assim caíram, porque nunca foram salvos de verdade. Um erro hoje, drástico no nosso meio, é confundir experiência com regeneração. É impossível renovar, o que é que o livro de Hebreus fala? É impossível renovar novamente. Aqueles que uma vez foram iluminados, cair no Espírito, quantas você vê? Eu lembro quando eu era jovem, acho que eu era recém-casado, e a Edilane sempre, ela estava em igrejas e sempre foi desse meio, e louvado seja o Senhor por causa disso, porque ela me trouxe para esse meio, né? E a gente ia sempre em igrejas diferentes, e eu achava um negócio impressionante, falava, uma multidão de jovens, e quando você vê multidão de jovens em igreja, você fica encantado, fala, puxa, que maravilha. E aí começava ali os louvores, os hinos e orações, e eu via aqueles jovens, muitos deles falando em línguas, e uma coisa assim, assustadora. Eu falei, meu Deus, por que eu não tenho nada disso? E às vezes eu tinha inveja daquilo. Eu falei, puxa, por que eu não tenho nada disso? Por que o Senhor não me dá essa graça e misericórdia de eu falar em línguas? Mas era um negócio impressionante, que hoje a gente analisando, né? E alguns caíam no chão, e eu ficava encantado com aquilo. Falei, parece que eu quero ter essa experiência. E dom de riso, quantas vezes você viu? Falar, puxa, fulano tem um dom de riso numa reunião da igreja. E eu ficava, puxa, eu quero ter essas coisas. E graças a Deus hoje que eu vejo que eu não caí nessas coisas, né? Porque quando acabava aquele encantamento, daqui a pouco aqueles jovens estavam conversando entre si, coisa e tal. Quer dizer, que coisa sem nexo, né? Cair no espírito, falar em línguas, e é preocupante isso. E às vezes a gente vê isso em muitas reuniões hoje. Eu não estou falando mais de jovens, mas danças e reteté e coisas, né? Perigoso. O estar no espírito é estar no espírito mesmo. E a palavra fala que nenhum apóstolo caiu em transe com perda da consciência de estar no Espírito. Você está consciente que você está no Espírito. Você cair no chão e desmaiar e ter uma multidão de pessoas vindo para te acordar. O que vemos hoje é um fenômeno emocional, muitas vezes induzido. E a gente vê a multidão sendo induzida. Poxa, agora vamos fazer isso, vamos para esse lado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É indução, não é nada espiritual. Emoção, somos levados a falar em língua. O verdadeiro agir de Deus sempre é consciente, transformador e fundamentado na palavra. Está fundamentado na palavra, nada foge do que está aqui na palavra. Um exemplo disso é Judas. Judas andava diariamente com Jesus,
mas parece que ele não escutava nada. Mas ele nunca estava em Cristo ou com Cristo, ele meramente andava. Andava, ele tinha as intenções dele, nós sabemos historicamente quais eram as intenções dele, porque Jesus trazia aquelas multidões e ele estava ali, mas de olho, ele queria outras intenções, ele andava, mas ele nunca estava sendo um com o Senhor. Andava simplesmente de forma externa, mas nunca tinha uma vida espiritual verdadeira. O irmão outro dia pregou aqui sobre a videira verdadeira, de João 15. O ramo seca, pois ele nunca teve seiva do Espírito. Por que que Judas secou? Esmilinguiu, sumiu. A história dele, nós só podemos contar umas 2, 3 histórias dele. Traiu o Senhor, vendeu por 30 moedas, se enforcou, ficou irado com algumas coisas. Não tem história. Secou. Diferente dos demais apóstolos, que teve histórias com o Senhor, teve um caminhar com o Senhor, e morreram por causa do Senhor. Então, tem que ter história. A videira verdadeira. Jesus falou nessa parábola que, porque quem permanece em mim e eu nele, dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você lembra de João 13, quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos e Pedro fala, não, meu não. Sou digno, Senhor, lave meus pés. O que Jesus responde para ele? Se você não deixar eu fazer isso, você não tem parte comigo. E Pedro automaticamente entrou em pânico, falou, como é que nós vamos ter parte contigo? Quem sou eu para não ter parte contigo? E outra passagem ele fala assim, porque o Senhor é o que tem as palavras de vida eterna. Não posso caminhar com o Senhor se eu não tiver parte contigo. Só permanece quem está visivelmente, vitalmente unido a Cristo. João 15, que o irmão compartilhou, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo velho seco. Nós temos os irmãos aqui do proletariado, do latifundiário aqui, os irmãos que têm chácara, sítio e fazendas, né? Quando vão fazer suas faxinas lá nas suas plantas, para gerar brotos novos, algumas folhas, algumas coisas utilizado ali para a terra, para adubar a terra, mas tem galhos secos que servem para quê? O que vocês fazem lá? Queima ou lança, joga fora, né? Saiu, foi tirado. Não faz parte daquela árvore da videira verdadeira. Se não faz parte, o que é? Ser lançado fora, jogado fora. Por isso que Pedro entra em desespero e fala, Senhor, eu quero continuar fazendo parte contigo, porque em ti as palavras são de vida eterna. Não quero ser lançado fora, não quero ser jogado fora. E o irmão Subirá pergunta assim, por que nascer de novo? A resposta é, sem o novo nascimento, não entra no reino de Deus. E isso é primordial e essencial. Por que nascer de novo? Por que abandonar o mundo com a boca aberta, nos puxando? Senão não entra no reino. E aí ele fala, há uma necessidade de nascer de novo. E ele falando sobre esse estudo de nascer de novo, ele cita Adão. Em Adão houve o primeiro nascimento. E nós sabemos lá que esse primeiro homem, ele foi feito alma vivente. E para consertar isso, veio o segundo homem. Houve o segundo nascimento, Cristo, na pessoa de Cristo. E ele foi feito espírito que dá vida. De alma vivente para espírito que dá vida. De natureza pecaminosa, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido a porca lavada, mas ela volta de novo, e ela gera aquelas coisas da natureza dela. Mas Deus veio para consertar o primeiro nascimento, essa alma vivente, essa que comete desvios, essa que comete pecado, essa que não está ligada integralmente ao Senhor.
Segundo nascimento, que nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, Deus em Cristo propõe a salvação. Primeiro homem, alma vivente. E a alma vivente produz coisas de alma vivente. Mas o segundo homem, o Espírito que dá vida, é vida e paz. Romanos 5,12 diz assim: porque um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. E está bem claro que a morte passa a todos. A morte reinou de Adão a Moisés. Adão foi a porta de entrada da humanidade pecaminosa. Adão prefigurava para aquele que havia de vir. Primeiro Adão, alma vivente, pecaminosa. Segundo Adão, o Espírito que dá vida. Romanos 5,15 diz: pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Primeiro homem Adão trouxe toda a queda da humanidade. Segundo homem, Cristo veio trazer a solução para toda a humanidade. Primeiro Adão, primeiro homem, queda de toda a humanidade. E o segundo, solução. A realização de Cristo trouxe a justificação, retidão para a vida das almas arruinadas. Lembra na última mensagem que eu compartilhei, que fala de justificação? Justificados, pois, vidas arruinadas. Nós somos vidas arruinadas. Mas, o segundo homem, Jesus, o Espírito da vida, nos consertou, nos justificou. Romanos 8, verso 13 diz assim: porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Cristo precisava vir, com carne e semelhança a nós. E ele foi tentado em todas as coisas. Todas as coisas. Como nós somos tentados em todas as coisas. E ontem à noite eu estava lendo um livretinho desses de devocional. E o irmão estava falando assim: Paulo foi um homem que, ele faz uma conta lá, ele levou 180, não sei quantas varadas, aquelas quarentenas. Ele ficou 36 horas jogado no mar. Ele ficou nu, frio, passou fome, uma série de coisas aconteceu com ele. Mas ele escreve um versículo lá precioso, que diz assim, como é que é o versículo? Assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Como que alguém que sofreu tudo isso pode escrever isso, que é uma leve e momentânea? Aquele que estava preso naquela cela fedida, gelada, ele fala: não andeis ansiosos. Esse homem andava com Cristo ou ele estava em Cristo? Ele tinha só um viver de alma vivente? Ou ele tinha um espírito que dá vida nele? E esse irmão, nesse livretinho, ele cita mais um monte de coisa de sofrimento de Paulo. E para fazer uma declaração dessa, irmãos, eu qualquer coisinha aí eu fico chorando o dia inteiro. Falo: Senhor, eu acho que eu não vou aguentar essa tribulação me seguir amanhã. E aí ele fala: uma leve e momentânea, irmão. Tem que estar em Cristo, senão não consegue falar uma coisa dessa. Cristo precisava vir sem pecado. Cristo não veio somente perdoar pecados, mas resolver o dano causado que o primeiro homem tinha causado. 1 Coríntios 15, 45 diz: pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente. O último Adão é o espírito vivificante. Um recebe vida, alma vivente, Adão recebeu. E o outro transmite vida. Transmite para mim, para você, para a sua igreja. Um é natural, o outro celestial.
ser vivente, aquele que recebeu vida, mas o Espírito vivificante que está na pessoa e obra de Cristo, ele transmite vida para nós. E nos faz ser esse novo homem, ter um novo nascimento. 1 Coríntios 15, ainda no versículo 48, diz assim: como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, pois também os demais homens são. E como é o homem celestial, segundo o homem Cristo, também os celestiais. Então, se você tem uma alma vivente, você transmite, você tem propósito de transmitir aquilo. Mas se você tem o Espírito que dá vida, e o propósito do Espírito da vida é reproduzir essa vida de Cristo em nós. É esse último hino que nós cantamos. Né? O irmão escolheu, e eu acho que estava no sentimento, está todo ali naquele hino. Voltemos lá para o exemplo de Nicodemos. Jesus está dizendo para ele que todo ser natural reproduz o que lhe foi proposto. Ou seja, reproduzir seres com a mesma natureza, carnal, terrena, pecaminosa com a qual nascemos. Mas a solução é um novo nascimento. É outro nascimento. Cristo veio cumprir o propósito que o primeiro Adão nunca cumpriu. Cristo entrou nesse mundo como o segundo Adão, porém sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas? Foi, certamente foi. Assim como nós somos tentados. Ele veio em semelhança de carne pecaminosa, mas sem pecado. E um fato curioso é que quando o anjo revela para Maria grávida, e o anjo diz assim para ela: em ti será gerado o ente querido, o ente santo. Não é meramente um filho gerado de carne pecaminosa, mas gerado do Espírito. Por isso que o anjo fala para Maria: o ente santo está dentro de você, o ente santo. Aquele que vai dar vida, vai reproduzir vida para nós. E veio habitar em nosso meio em semelhança de carne, lógico, mas um ente santo. O segundo Adão como o Espírito que dá vida. E com qual finalidade ele veio? Jesus chega santo e sem pecado. E com qual finalidade? Jesus veio para além de salvar e perdoar pecados. Mas veio para gerar seres semelhantes a Ele. Lembra do exemplo que o irmão falou numa reunião anterior? A videira verdadeira. Quando você poda, joga aquele galho seco fora, ela produz outro galho novo. Essa é a finalidade. 1 Coríntios, repetindo, fala que como é o homem celestial, também os que estão nele também serão celestiais. É a reprodução da imagem de Jesus em nós, justificados, escondidos, guardados. A imagem, quando Deus olhar para mim, para você e para a tua igreja, se ele não ver Cristo, vai ser fulminado. Para ele não serve para nada se ele não ver justificados. A imagem dele em nós e na sua igreja. Romanos 8, verso 29, diz assim: o que dantes conheceu também predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. 1 Pedro 2, 21, diz assim: para isto mesmo foste chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando o exemplo para seguir os seus passos. Cristãos estão e devem estar unidos em Cristo, nos seus sofrimentos, bem como na sua ressurreição. Efésios 4:13, Paulo faz uma proposta aqui. Até que todos cheguemos à unidade. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, na estatura de Cristo. Ou seja, esse exemplo e modelo que Paulo está falando aqui, Cristo é um modelo padrão para ser seguido. Veio sem pecado, sem mancha e sem dolo, e devemos segui-lo. E Paulo fala lá em Coríntios, fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo nunca viu Cristo pessoalmente, mas ele sabia quem era a pessoa. Vocês me imitem, porque eu olho só para ele.
Ele habita em mim, eu transmito Ele. Sede meus imitadores. Filipenses capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aponta que Cristo é o supremo, é um exemplo supremo de humildade. 2 Coríntios 3 diz assim: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Justificados, regenerados e guardados como espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, diferente de Moisés, que ele cobria o rosto. Cobria o rosto. A glória estava, mas cobria o rosto. Senhor Jesus. Cristo em nós vai aumentando cada vez mais. Somos transformados na semelhança de Cristo, sua própria imagem. Se você tem, por fé, a certeza de que você foi justificado em Cristo, a sua própria imagem está em você. Ao longo da caminhada com Cristo, ao longo da vida, estamos sendo moldados, restaurados à imagem de Deus, que foi corrompida em nós por ocasião da queda de Adão. Precisamos entender que a essência do Evangelho é a nossa transformação na imagem de Jesus. Voltemos para Nicodemos. Por que nascer de novo? Ele tinha um monte de dúvidas, um monte de perguntas. Dúvidas de Nicodemos. E quais seriam as respostas de Jesus? Por que nascer de novo? Se você voltasse ao ventre, você repetiria tudo de novo. Você ia sair tudo de novo. Naturalmente, normalmente. Você só repetiria tudo. Você ia nascer carne pecaminosa. Você foi concebido por carne pecaminosa. Voltaria a mesma coisa. Mesma carne pecaminosa. Voltaria com a natureza pecaminosa. Sempre com o mesmo problema. Esse nascer natural. Como carne pecaminosa. Mas Jesus está propondo para ele que o novo nascimento é reproduzir a imagem de Jesus. A partir do momento que você nasceu, você tem que reproduzir essa imagem. Não é à toa que Paulo fala lá: sede meus imitadores. Sem mim, nada podeis fazer. Estar ligado à videira verdadeira. Porque sem mim, nada podeis fazer. E Jesus está mostrando para ele o que é o novo nascimento. Recebimento de uma nova criatura, de uma nova natureza. O exemplo que eu falei de Agostinho. O que é o novo nascimento? Quisera eu e você pudéssemos ter tido ou ter ainda um nascimento desse. A partir de amanhã, outra pessoa. Esse é um exemplo de Agostinho. Nova natureza. No outro dia, e ele até falava quando ele era convidado pelas pessoas: Agostinho, vamos beber, Agostinho, vamos não sei o quê, Agostinho, vamos para a noite, Agostinho, não sei o quê. Ele falava assim: aquele Agostinho que você conheceu, está morto. Era essa a resposta dele para todo mundo que convidava ele para voltar para o mundo. Nova natureza. A partir de dia seguinte, novo homem. Tiago, capítulo 1, verso 18, diz assim: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fossem como as primícias das suas criaturas. Essa palavra gerou significa deu à luz. Deu à luz, uma nova luz. E que nós lemos lá no Romanos, que é o assunto da conversão de Agostinho. Estava mergulhado em trevas, mas a luz apareceu. Da graça, luz. Luz é a graça que através da regeneração pela qual fomos adotados na família de Deus. 1 Pedro 1, 23, depois foste regenerados. E quando eu uso a palavra regenerado aqui, vocês entendam como um novo nascimento, como nascer de novo. Regenerados. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. 1
1 João 3,9 diz assim: todo o que é nascido de Deus não vive mais na prática do pecado. Agostinho, no outro dia, abandonou. Nunca mais cometeu aquelas coisas. Novo nascimento. Natureza de Deus estava habitando nele. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, diz assim: porque os têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, e por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo, escapar das paixões mundanas. E essa Bíblia aqui de estudo, vida, eu queria compartilhar com os irmãos rapidinho o significado desse João 3, que é regeneração, ou meramente o novo nascimento. No estudo diz assim: regeneração é o ato realizado só por Deus. Novo nascimento, só por Deus. No qual ele renova o coração humano, fazendo-o reviver depois de estar morto. Na regeneração, Deus age no âmago, no ponto mais fundamental da pessoa humana. Isso significa que não há preparação nem disposição precedente da parte do pecador. Não depende do pecador. Regenerados, pois, não tem disposição nem precede da parte do pecador, que solicite ou contribua para a nova vida que lhe é dada por Deus. É Deus que dá, é Deus que concede, é Deus que revela, é Deus que nos tira da velharia, do velho, da vida de pecado. A regeneração é necessária porque todos os descendentes de Adão e Eva herdaram o pecado. Primeiro homem, pecador. Primeiro Adão, pecador. E são moralmente incapazes de fazer o que é bom. Paulo escreveu aos Efésios que as pessoas que estão mortas em seus pecados e delitos, nesse estado, estão sem Deus e sem esperança no mundo. Não como recompensa ao mérito deles, mas livremente e em amor, Deus pronuncia a palavra que faz o morto reviver. É Deus que tira você da morte. Deus que te dá nova vida. Deus que te dá um novo nascimento. Os versículos clássicos de João 3 que nós lemos, que usam a linguagem do novo nascimento, ou nascer de cima, dão ao perfil da regeneração seus pormenores mais nítidos. Jesus diz que, a menos que se nasça de novo, não se pode ver o reino do céu. Sem a graça de Deus, os pecadores não podem encontrar a porta, muito menos entrar por ela. Se Deus não nos dá essa visão, nós não podemos nem ver a porta, nem encontrar a porta. Imagina entrar por essa porta. O novo nascimento não pode ver o rei do céu, entrar por ela. Em outro lugar, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E em se tratando da salvação, sem Deus nada é possível. Jesus mostrou-se surpreso pelo fato de Nicodemos ficar perplexo com a exigência de um novo nascimento. Nicodemos devia ter compreendido. Nicodemos era mestre em Israel. Ele sabia todo o Velho Testamento. Nicodemos devia ter compreendido. Por isso, a causa da surpresa do nosso Senhor com essa conversa com ele. Com base no Antigo Testamento, que ele era um pecador e necessitava de uma nova vida. Jesus estava não entendendo por que Nicodemos não entendia isso. E ele deve ter conhecido os profetas, que prometeram que Deus haveria de remover os corações da carne e substituí-los por corações prontos para fazer a vontade de Deus. Deus ressuscitaria os mortos, daria vista aos cegos e pregaria as boas novas àqueles que não poderiam salvar a si mesmo. Você lembra que Nicodemo fala assim: Senhor, nós sabemos que tu vem das partes de Deus, porque ninguém que não venha da parte de Deus não faz essas coisas. Então ele tinha consciência de quem era o Senhor. A regeneração é um dom da graça de Deus. É a obra imediata, sobrenatural do Espírito Santo realizada em nós. O fruto da regeneração é a fé. A regeneração antecede a fé. Aí o irmão comenta um negócio assim: nem todo cristão, nem todo evangélico é cristão. Sobre esse estudo aqui. Nem todo batismo é sinal de conversão. E eu conheço um monte de gente que batizou uma meia dúzia de vezes. Quer dizer, que a primeira vez ele não era convertido, a segunda vez também não, terceira.
Quem sabe agora, essa última, ele seja convertido. Então, Jesus alertou aqui nesse assunto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. E ele não está impressionado com multidões. Jesus não estava impressionado com multidões. Nunca se impressionou. O que ele ficava encantado e ele esperava das pessoas é um novo rendimento, ou uma nova rendição a ele. Ele busca novas criaturas, não apenas frequentadores, não esquentadores de banco. Você precisa olhar para dentro com seriedade. Você foi regenerado? Regenerado com o sentido de nascer de novo. Sua vida foi transformada pelo Evangelho? Você conhece o Cristo crucificado? Ou apenas um Cristo utilitário para você? Você ficar o dia todo atrás dele pedindo coisas? É um Cristo utilitário. Só utiliza o Senhor para isso, para aquilo, para me pedir, para me conceder. Se sua fé não te levou ao arrependimento cabal, à obediência e confiança plena em Cristo, talvez você não tenha conhecido o Evangelho verdadeiro. Não basta parecer cristão, é preciso nascer de novo. Não basta caminhar como Judas Iscariotes, andava com ele, mas não estava nele. Não sabia quais as intenções dele, meramente andava com ele, com as suas intenções particulares. É preciso nascer de novo. Frequenta a igreja, recebe promessas de cura, de prosperidade, solução de problemas. Até são batizados sem sequer entender o Evangelho. Seguem sem noção do que é realmente a salvação. A tragédia está aí. A tragédia é essa. Confundimos religiosidade com conversão. Mas o verdadeiro cristianismo não começa com promessa de conforto, e sim com a mensagem da cruz. Se alguém não tomar a sua cruz, se alguém não tomar a sua cruz, não é meu discípulo. Cruz é o que confronta com o nosso pecado, nos humilha, então nos conduz ao arrependimento. O verdadeiro cristão ouve o Evangelho e é transformado por ele. Não é só ler isso aqui, eu li aí. Mas se não for transformado pelo Evangelho, aceitou Jesus e creu nele como seu Senhor e Salvador. Esse é o novo convertido. Essa é a pessoa que foi regenerada. Essa é a pessoa que nasceu de novo. E a sua confiança eterna está no sacrifício de Jesus. E sua vida mudou, nasceu de novo. Tal pessoa tornou-se uma nova criatura, uma nova mente, um novo coração, um novo rumo. E é o exemplo de Santo Agostinho. Amém. Seguindo aqui o sentimento lá da porca que volta à lama, e ela voltou com fedor de lama podre, sua alma podre. Foi lavada, foi isso, foi aquilo, mas voltou novamente com a sua característica de fedor. E quando o Carlos disse de voltar para o mundo, olhar para o mundo, e o mundo às vezes nos atrai, é um alerta para nós de que você largou a mesa, você abandonou o prato cheio, você abandonou ou desprezou o pão quentinho, o vinho puro, você trocou o abraço de um pai, voltou para o mundo. Do pai amoroso, e aí você troca todas essas coisas pela imundícia de um mundo mentiroso. O mundo aí fora é mentiroso. É atrativo, porém mentiroso. Deixou a casa limpa para se jogar num esgoto aberto. Você era filho, virou mendigo. Olha o que nós corremos o risco de fazer. Você era um filho na casa do pai. Você foi para o mundo, virou um mendigo. Você era um príncipe
virou um porco, e porco é imundo. As mãos que já foram erguidas em adoração, agora afundam na lama. Os pés que já caminharam para a casa do Pai, agora se escorregam no lodo, na lama, na imundície do mundo. A boca que já proclamou louvores, hoje saliva por bolotas podres, sobras mastigadas e cuspidas. Porcos são imundos, dormem sobre fezes, dejetos, carniças e restos de lixo. Essa natureza de porcos. E você, que é a imagem e semelhança de Deus? E nós, que somos a imagem e semelhança de Deus? Se humilhou a ponto de desejar comida dos porcos? Está no fundo de um poço espiritual? É uma alma desfigurando? É o pecado tomando conta da sua mente, da sua personalidade? Quando estamos no mundo é isso. Tudo nos invade, tudo toma conta de nós. E nós, às vezes, nos encantamos e vamos para essa seara. O mundo prometeu festa, liberdade e prazer. Mas o que te entregou foi porcaria e mentira. Foi isso que o mundo. Mas agora você é atacado pela fome, frio no mundo, a sujeira, você está perdido, desejando a comida dos porcos, e você nem mesmo vai ter a comida dos porcos. E as comidas dos porcos têm cheiro de urina e com moscas rodando. E o pior, ainda tem gente que se acostuma com isso, que acha normal, que chama esse chiqueiro de liberdade. Não foi essa a intenção do filho pródigo? Eu quero a minha liberdade. Ele achou bonita aquela liberdade. Na verdade, era um chiqueiro imundo. Mas Deus olha para você nesse estado e grita do céu: este chiqueiro, este mundo, essa liberdade, não é o seu lugar. Você foi feito para a mesa, não para o esgoto. Você foi criado para o banquete, não para lavagem, não para restos, não para sobras, não para farelo mofado. Você foi separado para a glória, não para o lixo. Mas graças a Deus, irmãos, o filho pródigo caiu em si, assim como nós também devemos, ou já caímos em si, e saímos do meio da lama, e saímos com feridas, com fome, e com o corpo coberto de crostas, de sujeira. E lembremos da casa do Pai, como o filho pródigo lembrou da casa do Pai. Ele olhou para si e falou: Pai, me arrependo. E lembrou da casa do Pai. Da comida que tinha na casa do Pai. Do cheiro de pão assado fresquinho que tinha na casa do Pai. O cheiro de amor. Lembrou da toalha branca que ele tinha na casa do Pai. E ele lembrou dos talheres de verdade que ele tinha na casa do Pai. Não comer em coxo, não comer das sobras do mundo. Então, esse filho pródigo tomou uma decisão: voltar. Ele quis sair, decidiu por si só, quis sair desse mundo, desse chiqueiro, essa prisão de Satanás, e voltar para a casa limpa do Pai. E sabe o que aconteceu? O pai correu e, com os braços abertos e olhos cheios de lágrimas, recebeu para si novamente. Braços abertos, não para bater, não para humilhar, não para excomungar aquele filho sujo que estava voltando, mas para perdoar, para lavar aquele filho perdido, vestir e restaurar. Porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador arrependido. Conselho de Deus para nós:
Volta logo, sai desse chiqueiro, pare de comer resto. Saia desse mundo. Lixo, farelos do inferno, você não é porco, você é filho. E o Pai está te esperando, com a mesa posta e o coração rasgado de saudades. Esse é o coração do Pai para nós. E graças a Deus por isso. Se nós tivermos os nossos desvios e intenção, ou um pingo só de vontade de voltar para o chiqueiro do mundo, que o Senhor nos traga de volta com braços abertos e nos receba. E louvado seja o Senhor, que Ele sempre nos recebe de volta. Amém?